Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Spirited. E hoje a gente tem o prazer de trazer aqui junto, né, da experiência que a gente traz aqui, essa experiência doutrinária diferente, nova, o palestrante, nosso amigo aqui de Guarapari, o Douglas Rigo. Ele vai falar hoje sobre autoridade da doutrina espírita. Seja muito bem-vindo, Douglas. Você tem aí 20 minutinhos de explanação e mais 20 minutos de perguntas e respostas, tá bom? Então, quem tiver aí no chat, quem Obrigado. estiver vivo, faz suas perguntas aí ao longo da explanação do Douglas que a gente vai trazer para ele poder responder. Tá bom? Um abraço. Até daqui a pouco. Abração, Felipe. E aí, pessoal, tudo bem? Deus nos abençoe. Escolhemos aqui um tema, nosso velho conhecido, que é do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui está para mostrar a obra aqui, não sei se está aparecendo. Isso, tem essa edição aqui. E antes da gente entrar no assunto, autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos, eu vou pegar um trecho anterior, que é o objetivo desta obra, um pedacinho aqui, né? Por que que a gente escolheu esse assunto? Já há algum tempo a gente tem estudado as obras de Allan Kardec, e aí a gente começou a perceber que alguns tesouros que estavam ali, né, eu não estava enxergando muito bem. Por isso, eu vi a necessidade de estar voltando alguns assuntos para estar entendendo melhor, né, sobre o espiritismo. Uma vez que eu sou espírita, nada melhor do que eu entender aquela doutrina que eu professo. Daí, a gente foi voltando às obras e percebi como esse tema aparece também na Revista Espírita, e o Allan Kardec ele fazia isso, colocava os temas que estão nas obras dele mais conhecidas, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Muitos dos textos aparecem antes na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, e às vezes com algumas modificações, alguns acertos, ou mais amplos, com conversas, com perguntas. Por isso, nós percebemos algumas coisas aqui que seria legal a gente conversar. Uma coisa que eu reparava que eu fazia é que pegava o Evangelho segundo o Espiritismo e abria assim ao acaso. Como ele tem lições muito boas, sempre a gente caía numa lição boa, né? Que essa lição serve para mim. Mas com o tempo eu percebi que meu livro também ficou assim um tanto quanto marcado, aí eu comecei a abrir na mesma lição, né? Primeiramente, vem aquela ideia ali que eu estou precisando muito dessa lição. Porém, eu fui percebendo, à medida que eu folheava e ia vendo outras partes, que tinha muita coisa que dependia de uma postura feita por Allan Kardec, desde a sua primeira obra até lá a Gênese, passando por todas as revistas espíritas, e que eu estava perdendo esse valor na construção de uma coerência, de uma coesão no pensamento espírita. É daquele que deseja seguir o espiritismo como uma convicção, como uma filosofia prática de vida. Então, nessa coisa que eu prestei atenção, eu vi que o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra extremamente rica e que é a terceira obra, ele faz referências o tempo todo
as outras obras que vieram antes, e quando eu falo as outras obras, é o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, essa obra que pouco conhecida, né, e que a Federação Espírita publicou, que é a Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas, e depois dela veio o Livro dos Médiuns, mas aquela é muito boa também. O que é o Espiritismo, como eu falei, o Livro dos Médiuns, a Revista Espírita, e o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, há uma sequência. E essa sequência, ela não foi feita por acaso, não foi orientada por acaso pelos espíritos superiores que presidiram aí a vinda do Espiritismo. Houve uma necessidade que fosse assim. Aí, por conta disso, eu fui voltando e voltei aqui no objetivo da obra e reparei algumas coisas que eu não tinha percebido antes. E aí eu coloquei aqui, vou ler, peço licença para ler alguns trechos, para a gente fazer alguns comentários. O assunto ele é grande, a gente só vai pensar algumas ideias para as nossas provocações aqui do nosso pensar sobre o Espiritismo. Tá legal? Então, vamos lá. Já no finalzinho do objetivo da obra, Kardec escreve o seguinte: como complemento de cada preceito, os assuntos aqui da Bíblia e dos evangelhos que Allan Kardec faz um estudo, né, como complemento de cada preceito desses preceitos, acrescentamos algumas instruções escolhidas dentre as que os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médiuns. Se elas fossem tiradas de uma única fonte, houveram talvez sofrido uma influência pessoal ou a do meio, ao passo que a diversidade de origens prova que os espíritos dão indistintamente seus ensinos e que ninguém a esse respeito goza de qualquer privilégio. Então, perceba que esse trecho do Kardec, qual era a visão que ele tinha dos espíritos, né? E como ele escolheu essas instruções para colocar aqui, não como o mais importante, mas como complemento dos preceitos. E aí a gente percebe como Allan Kardec nos ensina a dar valor ao próprio trabalho humano, né? Como fala lá nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores falando com ele, chamam a atenção dizendo que é do trabalho que advém o progresso, né? Então, todo conhecimento, tudo que se produz advém de muito trabalho, e trabalho humano, inclusive de exercitar o discernimento, como ele vai lembrar no Livro dos Médiuns. Aqui a gente vai fazer citações assim bem por cima, tá? Não é para ficar colocando item, número, etc. Então, em todas as obras aí de fácil busca. Então, você veja como Kardec via com tranquilidade isso, né? E como ele não pegava exclusivamente um único espírito e um único médium, falando aí que esses ensinos são dados indistintamente e que a esse respeito ninguém goza qualquer privilégio. Então, a gente percebe aqui o interesse do Kardec de que o espiritismo fosse popular, as pessoas tivessem acesso a ele, né? E aí ele prossegue aqui no próximo capítulo. Esta obra é para uso de todos. Isso é legal, hein?
Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Aqui ele faz uma abordagem acerca de conduta, né, que é uma abordagem bem ampla, né, ensinando a gente aqui a conformar a moral do Cristo ao respectivo proceder. Ele aqui não cita nenhuma distinção e ele vai mais além, né? Esta obra é de todos, não apenas dos espíritas. Aos espíritas oferece aplicações que lhes concernem de modo especial. Aqui ele já fala de modo especial para os espíritas, por conta de alguns itens que ele vai desenvolver dos princípios espíritas. E aí, ele continua aqui o trecho. Graças às relações estabelecidas doravante e permanentemente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica que os próprios espíritos ensinaram a todas as nações já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática, a conselho de seus guias espirituais. As instruções que promanam dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Então, aqui a gente percebe bem, né, como que Allan Kardec ele foi caminhando no Espiritismo como uma ciência de observação, uma doutrina filosófica com consequências morais, até chegar à moral do Evangelho, né, de um espírito puro, que traz aí uma moral pura e simples, como trouxe Jesus. E aqui ele coloca isso como uma lei, a lei evangélica, ou seja, é algo que vai além de nomes, né? Vai além de fronteiras, de rótulos. Isso é algo muito importante da gente perceber no texto do Kardec, né? Por isso a necessidade da gente conhecer as 23 obras que ele tem, porque elas se unem e se ligam e vão explicando alguns conceitos e algumas posturas e algumas visões de Allan Kardec e dos ensinos dos espíritos, ensinando a gente um procedimento em termos de observação, de experimentação. E olha como ele coloca aqui, né? Já não será letra morta, que é uma lei que os próprios espíritos ensinaram a todas as nações. Então não há limite, não há fronteiras entre nações nesse aspecto. Não tem como pôr, não há um monopólio de nação nenhuma acerca dos ensinos dos espíritos. Kardec deixa isso muito claro, né? Porque cada um compreenderá e se verá incessantemente compelido a pôr em prática conselho de seus guias espirituais. Isso aqui é algo importante também. Não é o guia dos outros, são os guias espirituais próprios. Porque se a doutrina espírita nos traz algo que é prático, e se o indivíduo que é lavrador aqui no interior do estado do Espírito Santo, que tem pouco acesso aos meios que nós temos, aos recursos, e também até aí em alguns lugares, ele não pode estar contando com um guia de alguém que mora na capital ou mora no outro estado. Allan Kardec ensina como a gente contar com os nossos próprios guias espirituais e qual é o procedimento correto de identificar e lidar com isso de forma muito tranquila. E eu fui reparando, pessoal, como eu deixei isso escapar, né? Eu não, nas minhas primeiras leituras, algumas dessas situações aqui, elas me escaparam. E aí a gente entra aqui
no item, enfim, autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Muito bem, nós dispomos aqui de alguns minutos e a gente vai dar uma ideia geral do texto. Esse texto, que é excepcional, né? Essas partes das obras de Allan Kardec, por exemplo, a introdução, a conclusão do Livro dos Espíritos, as notas, todo o Evangelho segundo o Espiritismo tem a participação de Allan Kardec nesse aspecto. Aí é que eu estou falando como um espírito superior, na escala espírita que ele era, né, a contribuição que ele deu como um espírito encarnado para que houvesse condições do espírito de verdade que presidiu toda essa obra e mais todos os outros espíritos de diferentes escalas espíritas que trouxeram ensinos, como ele mesmo diz, né, que aproveitou todas as características, todas as observações, tudo que foi sendo trazido para daí tirar, trazido ou trago, né, para daí tirar os princípios espíritas que nós utilizamos hoje, que estão registrados nas obras. A gente percebe toda a prudência que ele teve nesse sentido. E a gente costuma, geralmente, usar esse controle universal do ensino dos espíritos. Só que o primeiro título é a autoridade da doutrina espírita. Até um tempo atrás, eu assistindo as palestras do André Sobreiro, que inclusive já teve aqui algumas vezes com Eliomar Borgo, né, no programa que o Eliomar faz acerca da mediunidade, e o que me chamou a atenção quando ele abordou esse mesmo tema foi que, às vezes, não usamos esse primeiro título, que é o título primeiro, que aparece a autoridade da doutrina espírita, depois controle universal do ensino dos espíritos. E aqui nós vamos entender aonde estaria essa autoridade da doutrina espírita. Está nos espíritos, em cada um por alguns médiuns? Não está. Está em um ou outro médium? Também não está. Está, então, em Allan Kardec? Não está, porque ele mesmo diz que a opinião dele é uma opinião como qualquer outra. Daí o procedimento dele de ciência filosófica, né? De considerar a opinião dele relativamente como opinião e fazer a pesquisa, a observação, a experimentação da maneira que ele fez e que se encontra dispersa em todas essas 23 obras. Não dá apenas para a gente ficar só nas 5 mais conhecidas. É a necessidade de estudar amplamente todas. E hoje a gente tem um facilitador, né? Temos aqui, eu estou diante de mim, um livro, mas também estou aqui com a Kardecpédia, que tem todas as obras básicas, inclusive você podendo comparar com o idioma francês, vale a pena, né? Se tem alguém que conhece alguém que fala francês, ou tem alguma noção, ou olha no dicionário, para a gente perceber que, às vezes, o tradutor ele precisou fazer algumas opções por termos que não traduz muito bem o que está na língua materna daquele livro, daquela obra. Isso vale a pena dar uma olhadinha com carinho nisso. E aqui a gente tem totalmente gratuito uma ferramenta que tem pesquisas aqui no CSI do Espiritismo, com Carlos 7, né, o IDA que organizou aqui, Cosme Márcia, a Lilian e toda uma equipe muito operosa, um instrumento que eu demorei muito até estar usando, né, estar manejando, como eu estou tendo a oportunidade de manejar, e aprender um bocado de coisa acerca da doutrina espírita. Então, perceba, aonde encontraria essa autoridade, então, a doutrina espírita? Aí Allan Kardec vai falar aqui no texto que são 2 coisas. A primeira delas, que é a principal, é o exame
racional, que às vezes a gente não considera, mas isso aparece no texto. Primeiro, você examinar as comunicações mediúnicas, que advêm de diferentes locais hoje em dia, né, da diversa literatura espírita, ou por outros meios que nos cheguem, no centro espírita ou no movimento espírita, de um modo geral. E o outro é a concordância no ensino dos espíritos, que ela tem uma característica bem específica, que é a seguinte, né? São revelações que os espíritos trazem, que eles decidem o momento de trazer, né? E que não vão trazer, por exemplo, vamos supor, vou dar o exemplo aqui, Felipe, vou pedir licença para usar o seu nome. Vamos supor que o Felipe seja um médium, psicógrafo, eu também seja um médium, psicógrafo. Tem algumas mensagens por mim aqui, por ele lá, mas o Felipe e eu nos correspondemos, entramos em contato aqui, nos conhecemos, eu acesso os canais, as redes sociais que ele tem acesso às minhas, onde às vezes a gente posta alguma coisa. Então, isso valeria como um critério dessa concordância? Não. Allan Kardec partiu de médiums que não se conheciam, de centros estranhos, centros espíritas estranhos uns aos outros, e de diferentes países, de diferentes locais. Então, a gente imaginando aqui, né, o contexto daquela época, olha o trabalhão que Kardec teve, tá? Ele está fazendo toda essa seleção de maneira clara e objetiva, como ele teve, a ponto de, em suas obras, naquilo que tratava da ciência da época, ele colocar como hipótese, como fez em A Gênese. Os conhecimentos que estão nessa obra aqui são, a título de hipótese, é o conhecimento que nós temos agora, ensinando até a gente usar o conhecimento da nossa época de hoje, que temos agora, mas com a relatividade que devemos atribuir a descobertas que são progressivas, que vão ocorrendo outras aí no campo da ciência material. Então, todas essas coisas, né, que eu estou lançando, elas são tratadas aqui admiravelmente por Kardec, nessa parte aqui, nos ensinando como usar isso. Como a gente faria isso na atualidade? O exame, utilizando a razão, é importante, né? Ele diz que é de grande importância. E quando a gente percebe que a nossa razão não é o suficiente, a gente buscar ajuda de outros que a gente sabe que vai ter uma visão mais ampla sobre o assunto. Então, era isso aí, assim, essas ideias gerais que eu queria lançar aqui. Obrigado. Muito bacana, Douglas. Vamos lá, vamos responder a dúvida da galera aí no chat. Eu também tenho uma pergunta, mas vamos começar aqui por ordem, né? O Adelson, ele traz aqui uma pergunta, ó. Douglas, notamos um crescente uso da temática espírita na academia, dissertações de mestrado, tese de doutorado. Seria esse um sinal da autoridade mencionada por você? Sim e não. Vamos agora explicar esse sim e não, né? É muito bom que o Espiritismo adentre aí com pessoas sérias, que façam pesquisas realmente isentas, porque eu tenho visto algumas com a pretensão de isenção, viu, Adelson? Algumas que o indivíduo já parte do pressuposto que o Espiritismo ele se enganou, se equivocou, e uma série de coisas, ele vai pegando fragmentos dos textos de Kardec que se adequem ou que tendem a confirmar aquilo que ele traz, sem alinhavar o conteúdo total do pensamento da obra de Allan Kardec. Então, ao mesmo tempo que é muito bom que a academia faça dissertações, faça pesquisas,
sérias sobre o tema, né? Esse seria aí o sim, mas o não é um cuidado que Allan Kardec coloca no item 8, quer ver? No item 7 da introdução ao estudo da doutrina espírita, quando ele vai comentar o seguinte: o espiritismo não é da alçada da ciência, de um texto muito bem elaborado, em que ele coloca, e eu vou aqui da minha versão dele, né? Um indivíduo que conhece matemática muito bem, ele vai falar muito bem de matemática, mas não quer dizer que ele vai falar bem do espiritismo. O indivíduo que conhece muito bem anatomia, é excepcional, é um pós-doutor em anatomia, e a gente vê alguns muito bons no campo da fisiologia também. No que diz respeito a esse campo, às vezes eu já assisti seminários em que eu tive aulas de biologia que foram notáveis, mas que de espiritismo teve 0,5%, e que nos nossos centros espíritas com estudo sério, às vezes as pessoas entendem muito melhor, para inclusive ver que no que diz respeito aos princípios espíritas, aquilo ali não foi bem abordado. Então, esse seria o não da questão. Entende? Então, por um lado, é bom haver pesquisas, mas, por outro, é bom a pessoa leiga, a pessoa simples, desprovida de títulos, ter acesso nos centros espíritas ao estudo direto das obras de Allan Kardec, que são muito simples, e com a vantagem da gente não terceirizar o que cabe a espíritos velhos, milenares, ou às vezes com milhões de existências, espíritos estrangeiros ao planeta Terra, que estão aqui encarnados, porque é um mundo de provas e expiações, e Santo Agostinho faz uma reflexão sobre isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, e que estão num corpo, às vezes porque escolheram algumas provas, mas que têm a oportunidade de participar de um grupo de estudo em que alguém estude com ele direto, para que ele tenha acesso ao texto do Evangelho segundo o Espiritismo, do que é o Espiritismo, que às vezes você coloca, alguns colocam como sendo difícil. Aí perceba bem, se o Felipe, que é aqui da federação, ele fala que estudar o Livro dos Espíritos é difícil, e eu confio no Felipe e eu penso assim, poxa, Felipe é uma autoridade, é um cara que está lá na federação, ele trabalha com as redes sociais. Então, eu que moro aqui em Anchieta, eu não vou conseguir estudar nunca o Livro dos Espíritos. Entendeu? Então, esse cuidado que, às vezes, eu fui percebendo que a gente precisa ter, porque Allan Kardec, na Viagem Espírita, aquela obra muito boa, em 1862, um texto me chamou muita atenção, depois eu vi que eu não estava sozinho, que eu vi depois palestras e seminários que outros mencionaram. Allan Kardec, visitando Lyon, ele descobriu lá um grupo espírita, um centro espírita, em que as pessoas estudavam as obras dele. Essas pessoas eram analfabetas e estudavam como é para estudar o Livro dos Espíritos e demais obras. Estudavam porque o salário que eles recebiam, eles não gastavam com bebida. Eles mudavam a conduta deles na família dele, operários que tinham uma carga horária de mais de 12 horas, que educavam filhos deles desde cedo a entender que o contato com os espíritos, nas reuniões, nas sessões que participavam no centro espírita, era algo natural e, ao mesmo tempo, muito sério, sem a série de restrições que foram sendo criadas com o decorrer do tempo, a ponto das pessoas terem medo e confundirem mediunidade com doença. Então, por isso aí que a gente coloca esse sim, não. Eu espero que eu tenha respondido aí o Adelson. Nossa, muito legal essa história de Kardec, eu não conhecia. Bem legal mesmo. A gente tem aqui a pergunta da Selma. Ela pergunta assim: como podemos ter um espiritismo popular nas casas espíritas de acordo com o ensino de Kardec?
Muito boa pergunta, Selma. Primeiramente, os trabalhadores do centro espírita, todos eles, de todos os setores, realmente estudando espiritismo, a partir de Allan Kardec. E não, às vezes, tendo a ideia de que a gente já deu uma lidinha, ou já deu uma estudada, ou que as pessoas não têm interesse em ler e comentar as obras básicas, até se coloca isso num tom de deboche, né? O que eu penso ser um desserviço, né, àquelas pessoas simples, necessitadas, que buscam o centro espírita e que deixam de ter acesso ao Consolador prometido. Porque o Consolador prometido por Jesus de Nazaré não é a mensagem mediúnica que a gente lê hoje, não é a literatura espírita que veio depois, que é muito boa, mas são essas obras que nos trazem os princípios espíritas de fácil aplicação. Desde que a gente tire o medo das pessoas, como a gente fez lá na nossa casa espírita, né? Tivemos uma experiência, Felipe, peço licença para falar, lá no Grupo Espírita Allan Kardec, nós temos temos o estudo da mediunidade, né? E durante os anos estudamos todas essas obras da literatura espírita conhecidas aí, até que um dia uma delas, se não me engano, Dimensões Espirituais no Centro Espírita, da Sueli Caldas Schubert, ou um nome semelhante a isso, me perdoem o erro, fazia referência ao capítulo 14 de A Gênese sobre os fluidos. E o pessoal, a gente pegou, todo mundo combinou, vamos ler o capítulo 14 todo. E o pessoal leu e se encantou. Primeiramente, aquela reação que a gente ouve muito, né? A Gênese, vai dar um nó na cabeça, é muito difícil. E na literatura espírita, às vezes, a gente divulga livros bem mais difíceis, complexos, não é isso? E com algumas ideias equívocas, porque não passaram pelo critério que Allan Kardec fala aqui na autoridade da doutrina espírita. Então, o pessoal se encantou, viu que era simples, estudar em grupo, claro que um vai ajudando o outro, quando não sabia, pesquisávamos em outros lugares, com outras pessoas, e decidiram, depois que a gente terminou a obra, a decisão de todo mundo. E aí, qual livro vamos estudar agora? O pessoal falou, vamos estudar a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E lá a gente tem percebido uma fonte notável de estudo da mediunidade. Porque com a Kardecpédia tem uma parte de textos relacionados, as pessoas, a gente faz rodízio, e o pessoal que vai estudando vai relacionando, e aí relaciona com aquilo ali, com o que a gente vivencia. Quem já participa da reunião mediúnica já traz a sua prática. Então, e Felipe, Selma, olha que interessante. Essa reunião, a gente tem algumas donas de casa, alguns idosos, pessoas mais jovens, pessoas formadas, e todos, quando se trata de doutrina espírita, isso que é bonito no espiritismo, estão ali nivelados, porque o espiritismo não é da alçada da ciência. Jesus de Nazaré não ia mandar algo que fosse complicado para que nós compreendêssemos, para auxiliar na regeneração da humanidade. E aí, por isso, a importância da gente fazer esse estímulo, esse incentivo, né? O pessoal está buscando, porque aí os resultados são muito bons, mas requer trabalho, né? Até porque o espiritismo ele é composto por três pilares, né? O religioso, o científico e o filosófico. Não é um pilar só. Senão a gente teria que se tornar cientista para poder falar de espiritismo. E não funciona assim, né? Exatamente, é. É porque o Felipe, a gente confunde quando o Kardec, ele quer ver, eu marquei aqui, ele traz, a gente na juventude espírita aqui estamos estudando o que é o espiritismo.
Estamos estudando de capa a capa, com jovens de diferentes idades e jovens aqui, não só como é online, do Espírito Santo, mas de outros lugares também. E é muito bom, né? Porque aqui o pessoal está estudando Espiritismo na fonte, com Kardec. Não é a opinião minha do coordenador ou de alguém que leu uma obra, que leu outra obra, da interpretação de outra obra, do cara que leu as obras de Allan Kardec e escreveu conforme o que ele entendeu. Sim. Então, aqui, talvez o que gere, às vezes, confusão é que quando Kardec define aqui, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação, o pessoal confunde essa ciência aqui com uma ciência de academia, né? Mas ele está se referindo aqui a uma ciência filosófica, né? Um procedimento que tem o uso do bom senso na observação, na experimentação, né? Sem conclusões precipitadas, não publicando, não divulgando coisas que ainda são apenas hipóteses, ou opiniões, ou visões de A ou B, e quando publica, deixando bem claro, como fala aqui nessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que aquilo ali está sendo publicado apenas como opinião do espírito ou do escritor sobre aquele tema. Sim. Bem, bem legal, assim. E aí, você está falando de juventude, conecta com a pergunta que a Michelle fez aqui, e que ela vê, e eu também tenho visto bastante isso, vejo que alguns jovens criticam a doutrina espírita, alegando que ela estaria desatualizada. Não sei qual a base deles, certamente não estudaram a doutrina. O que você poderia deixar como mensagem? Olha, eu sou filho único, e quando eu tinha lá os meus 14 anos, como muitos jovens, eu era magrelo, cheio de espinha na cara, de baixa autoestima. Na época não tinha o termo bullying, mas imagino que um cara magro, cheio de espinha, numa época em que não se tinha o cultivo do respeito e a noção de bullying que temos hoje, passava muitas vezes. Não estou colocando como vítima, não. Mas naquele período ali, eu mudei de uma cidade para outra e comecei a buscar respostas. E lá em casa tinha alguns livros de diferentes filosofias, religiões. Fui lendo o que me interessava, fui me interessando por uma coisa por outra, fui pensando, até que eu achei no armário, no guarda-roupa da minha mãe, o Livro dos Espíritos. Eu tinha 15 anos. Eu era um jovem de escola pública, com todas as dificuldades que um jovem tem, né? Quando se fala em escola pública, você fala em uma série de dificuldades. Pois é, eu era esse jovem. E eu estudei, a minha mãe tinha me dado um dicionário quando eu tinha 12 anos, ou 11. Eu não gostei muito não, viu, gente? Um dicionário grossão, eu queria ter recebido um brinquedo. Mas aí, naquele momento, eu vi como o dicionário foi útil. Eu comecei a ver aquelas palavras que eram difíceis, e aí eu vejo tantas pessoas falando mindset, né, long line, palavras que eu sei que muitos não conhecem também e não dão significado. Allan Kardec, além de dar o significado, a gente tem a vantagem do Google, você consulta rápido no dicionário impresso. E aí a gente consultou, aprendeu, depois lemos o livro dos médiuns que tinha, o Evangelho segundo o Espiritismo, o que nos fez muito bem, nos consolou tremendamente, e a partir dali a gente escolheu em procurar na cidade que eu morava, que era Guarapari, saber se tinha um centro espírita para que a gente pudesse participar. De lá para cá, nesses anos todos, e hoje eu estou com o contrário de 15 anos, né, coincidentemente, sem nenhuma noção mística, eu estou com 51 anos, e estava até pensando nisso hoje, né, que interessante, e não desatualizou, viu, jovens?
estudem na fonte, em suas casas espíritas, aonde for, comparem, adequem uma ou outra palavra, procurem o significado não apenas no dicionário, mas qual o significado que Kardec deu àquele termo, porque ele usa uma terminologia própria. A biologia não tem a sua nomenclatura, a física não tem, o espiritismo também é uma ciência de observação, então ele tem termos apropriados. Se a gente modifica esse termo, a gente distorce o conceito. Né? Então, se a gente fizer esse estudo de boa vontade, a gente vai perceber que ela está plenamente atual. Eu faço esse desafio aos jovens, procurem estudar, né? Procurem nas suas casas espíritas, tem pessoas sérias, laboriosas. Quem não souber o que é laborioso, né? Aquela pessoa que trabalha muito, que é dedicada, só isso. Não precisamos ter medo de palavra que a gente não conhece, nem de palavra antiga, né? A palavra hoje que é nova vai ser antiga um dia também, viu, pessoal? Então, seria isso aí que eu posso dizer. Legal. A gente tem mais perguntas aqui no chat, mas a gente já chegou no limite, né, do nosso tempo aqui, do momento das perguntas. Agradeço a todo mundo que comentou aí no chat, todo mundo que perguntou. Foram perguntas excelentes mesmo. Nossa, a gente fica muito feliz aqui da participação de vocês, tá bom? E, Douglas, assim, vou abrir para você aqui para que você traga para a gente um fechamento, né? Uma fala final sua sobre esse tema, algo que você queira compartilhar com a gente. Sim, eu vou lembrar o projeto 1868, que está em obras póstumas, que, embora não seja uma obra publicada depois que Kardec morreu, né, existe lá esse projeto 1868, em que há um comentário que me chamou a atenção há muitos anos atrás, quando eu ouvi um palestrante tratando do tema. E eu gostaria de trazer isso aqui para nós. Lá, Allan Kardec falava o seguinte: fazer um grupo espírita em que as pessoas sejam estimuladas a ter o gosto pelo estudo sério. Ter gosto significa sentir-se bem, significa você exercitar o amor que a gente tanto fala dele, né? O amor por aquilo que nos faz tão bem, e que, uma vez bem compreendido, realmente consola. Naquele momento que a gente está angustiado, ou sozinho, ou diante de tantas contradições que aparecem na atualidade, a gente perceber a fortaleza, né? A força do pensamento espírita brotando aí no nosso coração, uma vez que a gente crie o gosto pelo estudo sério. Seria só isso. Bacana. Pessoal, a gente agradece a cada um que está aqui hoje. E na semana que vem a gente vai ter um palestrante chamado Adolfo Rosa. Ele vai trazer para a gente o que acontece quando oramos. Na próxima semana, terça-feira, 8 horas, aqui no YouTube. E para quem está vendo a gravação, fica um grande abraço também. Tá bom? Obrigado, Douglas. Obrigadão pela participação. Valeu, Felipe. Valeu, pessoal. Hoje aqui. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.